É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos parar um pouquinho para a gente poder entender isso aqui. Quarta-feira, eu dei uma mensagem sobre esse trecho de Ezequiel e também de Isaías 38. Depois você pode ir até no YouTube lá, se você quiser, tá? Lá no YouTube, é youtube.com/prfabiojoaquim, você vai encontrar lá, tá? Pode se inscrever no canal, se quiser, aí você vê direitinho, mas lá tem a mensagem de quarta-feira que eu postei lá. E a gente estava falando sobre o seguinte: Deus ele levou o profeta, né, para esse vale de ossos secos, e a palavra diz que ele foi levado, né, por Deus ali em espírito. E aí Deus então perguntou para ele se aqueles ossos poderiam reviver. E ele então responde para Deus, né? Senhor Jeová, tu o sabes. E aí Deus começa então a orientá-lo. O que ele deveria falar, né? O que ele deveria fazer para Deus operar aquele milagre. Só que é bonito, porque se ele orientou Ezequiel, se eu pedir para ele também me orientar, como falar, como agir, ele também me orienta. Em qualquer situação. E aí do versículo 2 em diante, 2 ou 3, não me recordo, mas está lá, a passagenzinha, ele começa então a orientar o Ezequiel. E ele então, no versículo 7, vou pedir que você leia comigo, tá? O versículo 7, ele responde o seguinte, o profeta: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então, isso aqui me chamou muito a atenção, porque assim, ele estava em uma situação adversa, né? Ele estava em um vale que não tinha vida, não tinha solução nenhuma ali, né? Era só morte. E ele conseguiu, né, através de Deus, e enxergar que tinha solução para aquele caso, né? E ele conseguiu então, entenda bem, naquela situação, ele viu o mover, né, de Deus ali operando, trazendo vida, levantando um grande exército, né, trazendo solução do nada, né, fazendo tudo. E por que ele conseguiu? Né? Por que o profeta ele teve essa condição? Por que ele viu esse milagre? No versículo 1, que nós lemos, a palavra diz que Deus o levou em espírito. O Ezequiel, ele estava ligado em Deus. Ele estava ali conectado em Deus. Ele estava, entenda bem, no momento que ele era um homem espiritual. Ele não estava na carne. Quando eu digo carne, não significa pecado. Às vezes a pessoa está na carne, mas ela não está em pecado. Ela está no natural. Aí eu comentei de 3 situações que me chamaram muito a atenção. A primeira foi uma senhora aqui da igreja, que eu já falei várias vezes que ela foi vindo, né, porque nós pedimos para trazer os remédios que a pessoa toma, para a gente poder apresentar a Deus em oração na sexta-feira de libertação. Eu pedi, traga os medicamentos, porque nós vamos orar e nós vamos falar para Deus: Deus, eu tomo esse remédio aqui, mas eu não aceito. Eu não concordo. Eu tomo porque o médico é uma autoridade e eu estou tomando, mas eu não concordo. E a nossa irmã, ela contou que há 5 anos o colesterol dela estava alterado. E fazendo esse propósito às sextas-feiras, aqui na igreja, e bebendo a água com o missionário, no SOS, né? Participando no show da fé, tudo, ela repetiu os exames, o médico pediu para repetir,
E ela voltou e o médico tirou o medicamento. O outro caso foi de uma irmã que ela pinga 3 tipos de colírio nos olhos. E ela fazendo também o propósito. Tinha uma consulta, além dos 3 colírios, né, que ela tinha que pingar, tinha uma cirurgia marcada. Ela voltou, a médica então tirou um colírio e cancelou a cirurgia. Pastor, mas isso aí é notícia antiga. Notícia antiga, então tem uma nova. Sexta agora, está até o nosso irmão ali, ó, né, meu irmão? O irmão contou para a gente bonito, sexta agora, teve um AVC, né, meu irmão? Teve um AVC e sentia choque no lado esquerdo do corpo, né? Aí fizemos a oração, né? Ele falou, pastor, melhorou, tal. Aí oramos com a igreja, sexta agora, dia 24. Oramos, depois oramos com a igreja, tal. Aí eu falei para a irmã, pega um pouquinho de água lá. Ao invés dele beber, eu pedi para passar no local do choque. Passou, meu irmão, o choque. Deus libertou. E tem muito mais a fazer para a glória do Senhor. Entendeu? Então, quer dizer, como que você explica isso? Oi? Não entendi. Entendi. E aí, saiu tudo. Então, quer dizer, como que a gente explica isso? Explica para mim isso. Explica para mim. Como que é possível? A pessoa toma 5 anos o medicamento. 5 anos. Aí alguém pega e fala, o acaso. Nossa, que engraçado, né? Depois ela começar o propósito, a outra pinga 3 tipos de colírio. Alguém fala, é o acaso. Nossa, que interessante. Depois que ela começou o propósito. O irmão está nesse combate da saúde aí. Na reunião que ele vem, põe a água, a gente faz a oração junto com a igreja, o choque para. Que interessante. Né? Quantas coisas aí estavam para acontecer? Não, não é um acaso. É o poder de Deus. Mas aí o que acontece? A pessoa só consegue enxergar, tá? E a pessoa só consegue fazer o ato de fé, tá? Que o pastor orienta ou que o próprio Deus fala ao coração dela pela palavra, se ela estiver em espírito. Na quarta-feira, quando eu dei essa mensagem, eu comentei de Isaías 38, palavra que você conhece bem, do rei Ezequias. O Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías e era para ele se preparar, porque ele morreria. O recado foi esse, prepara a tua casa porque você vai morrer. Né? Coloque em ordem a tua casa porque você vai morrer. Quando o Ezequias ele entra em oração, porque o Isaías dá o recado e vai embora. Quando o Ezequias ele entra em oração, né, você percebe que ele ora como homem natural. Porque ele entra e ele começa, Deus, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, e com o coração temente. Então você percebe que é como se ele falasse, poxa Deus, o Senhor deve ter enviado o profeta no endereço errado, na casa errada, sou eu, Ezequias, o rei. Aí ele para, tem um ponto final ali, ele para e ele chora. Então, a gente entende que houve um arrependimento. E se ele estava orando de uma forma e o profeta continuou saindo, e de repente ele para e começa a chorar, deve ter iniciado um outro tipo de oração, e o profeta voltou, é porque naquele primeiro momento ele estava no natural. No segundo momento, ele estava em espírito. E por que é importante estar em espírito? Porque o mundo, ele tem tentado mostrar para a gente, eu comentava isso na quarta-feira, que dá para você andar com Deus e com o diabo. Não dá. Que isso, pastor, misericórdia, eu vou andar com o diabo? Alguns talvez estão andando. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela veio para a igreja,
ela abriu o coração, ela se converteu, ela aprendeu o caminho certo, só que com o passar do tempo, e hoje as coisas estão muito, tá muito comum, né? O mundo está pensando desse jeito, que é assim, que não tem problema. Então, depois desse processo todo, a pessoa volta a agir igual ou pior do que agia antes. Mas está na igreja. Graças a Deus. Não desviei, pastor. Esses dias falando com um irmão, ele falou, pastor, desculpa aí, eu estou meio ausente aí, mas ano que vem eu estou aí, hein? Vontade de falar para ele. Fala, então ano que vem você é abençoado. Ainda bem que nosso Deus não é assim. Então, estou explicando para você isso por quê? Tá? Porque não dá para ser de Deus, tá? Estar no Espírito e de vez em quando andar na carne. O natural. Não dá. Lá na passagem de Hebreus 12, versículo 14, vamos dar um pulinho rapidinho lá. Hebreus 12, 14. Novo Testamento, lá no finalzinho, né? Acharam já? Se você não achou, você pode levantar a mão assim, ó. Os irmãos dão um auxílio para você. Acharam já? Bem no finalzinho do Novo Testamento. Isso. Hebreus 12, 14. Olha o que diz aí, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na quarta, nós falamos sobre essa cartelinha aqui, ó. E o propósito na quarta-feira, essa mensagem, ela nasceu dessa aliança aqui, ó. Aliança pela santidade. O que significa a palavra santo? Separado. Você já aprendeu. Então, explica para mim, como que é possível a pessoa ser santa, separada, mas de vez em quando ela mistura? Não tem como. É o que eu falei para você. Você começa a tentar viver dos dois jeitos, né? E aí você percebe que dá conflito, porque não tem como, entendeu? É uma mentira do diabo, entendeu? É uma mentira do diabo. De manhã o irmão, estou contando porque o irmão estava aqui, ele contou na live da manhã, na gravação da manhã. O irmão falou aqui. Estava vindo na igreja, papapá, tal, aí começou a beber, fumar, usar drogas, tal, e voltou para casa de recuperação, ficou 10 meses lá. Aí está saindo agora. Aí teve uma recaída de novo, mas está querendo se firmar, veio para a igreja. Por que ele veio para a igreja hoje? Porque ele sabe que só Deus pode ajudá-lo, porque a vida que ele está tendo não é uma vida com Deus, não é uma vida certa. Não adianta. A pessoa pega e fala assim, pastor, eu não estou conseguindo enxergar o Senhor. Claro, olha o que ele fala. Seguir a paz com todos e a santificação, tá? Como que eu consigo me separar? Como é que eu consigo saber o que é certo e errado? Aqui, ó. Aprendendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, você começa a ter um entendimento do que tem que se separar. Então ele fala, né?
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O cara não vai ver. Por que só a irmã contou do colesterol? Por que outros não contaram? Por que só ela enxergou? Por que só ela tem um testemunho como esse? Não, é para todo mundo. Mas o outro não consegue enxergar. Por quê? Porque quer andar misturado. Não dá para andar misturado. Entendeu? É o diabo que está mentindo para a gente. Ele está mentindo para a gente. Não, tomar um negocinho de final de semana não é problema. É sim. Quem bebe hoje isso, amanhã bebe isso, depois bebe isso, daqui a pouco está embriagado. Entendeu? E por aí fora vai. Começa a ter práticas erradas no casamento, daqui a pouco começa a olhar para pessoas que não devem, fazendo coisas que não devem. Não adianta. Você pega e fala para uma pessoa, traz o remédio, não sei o quê, papapá, toma água, não faz um negócio, passa no braço, o cara fala, você está de brincadeira comigo? Estou 5 anos com problema, pingo 3 tipos de colírio, tive um AVC, tenho choque do lado esquerdo do corpo, vou passar água, vou tomar água, vou trazer o remédio. É de brincadeira comigo? Pois é, a pessoa só enxerga o vale. Entendeu? Até se aborrece. Ora igual a Ezequias. Ó Senhor! Caramba! Olha o que eu ouvi aqui agora, que desaforo. Até se aborrece. Só que essa palavra aqui é para todos nós. Eu estava contando para o pessoal, tenho contado nesses últimos dias, tem um pastor aqui na região, está dando um trabalho. Aí esses dias, tivemos uma gravação do Natal, programa que passou na HIT agora dia 25, né, 10 da noite. Está até no YouTube lá também, você pode assistir se você quiser, se você não assistiu. Aí estava lá, e tinha que mandar uma listinha para quem estava presente, aí eu peguei e mandei mensagem. Falei, ó, quem tiver presente aí, dá um ok aqui no grupo. Pessoal, ok. Ele não mandou. Bem, fiz a lista e tal. Coloquei ausente na lista, mas aí eu estou virando assim para entregar, quem eu encontro? Ele. O diabo falou aqui, coloca, falta para ele se lascar. Eu falei, não, você não é o meu Senhor. Ele não mandou uma mensagem. Mas eu não vou fazer o que o diabo quer. Não foi fácil. Mas eu coloquei lá, presente. A minha parte eu fiz. E estou lutando, como sei que você também está. Não adianta só eu pregar para você se eu não lutar para viver. Aprendemos, Gálatas 5:22, benignidade. Como que você sabe que você é benigno? Quando tem a chance de dar o troco em quem te fez mal. E você faz o quê? Você não faz. Você não faz. Por quê? A pessoa merece. Por Deus você não faz. Deu vontade. Como todo mundo teria. Eu falei, não. Meu Senhor não é você. É Jesus. Entendeu? Se nós queremos ver Deus, nós precisamos ser espirituais. E não pode misturar. Deixa eu mostrar para você um videozinho muito bacana da água doce e da água amarga. Água salgada lá. Tá? Olha que legal esse videozinho. Por favor, coloca pra gente.
Você vê como não mistura? Não é à toa que a palavra de Deus ela é verdadeira. A natureza responde o que a palavra mandou. A Bíblia fala isso. Da fonte de água doce, não jorra água amarga. Mas tem gente que conhece a Cristo e está querendo misturar. Por quê? Porque gosta de fazer alguma coisa, porque queria praticar, queria viver daquele jeito. Né? Não vamos ser fanáticos também. Mas quem está falando de fanatismo? Ninguém está falando de ser fanático. Nós estamos falando sobre ter resposta. Quando eu fiz a lista e coloquei presente, eu coloquei por Deus e porque eu quero que Ele continue sendo comigo. Eu quero orar, eu quero que Ele responda. Eu quero sentir a presença dEle. Eu quero dar a Ele condições de poder andar comigo. Eu quero Ele perto de mim. Só que para isso eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero ver Deus. Mas não é falar que quer ver e depois sair vivendo como acha certo. Entendeu isso aqui? Lá na passagem de Lucas 9:23, 23 e 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim, ó. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, após, ele passou depois dele aqui, após. Se alguém quer vir após, tá? Negue-se a si mesmo. E tome cada dia, todo dia, cada dia, a sua cruz e siga-me. Está aqui, ó. Você quer andar comigo? Então você vai ter que negar você mesmo. Vai ter que viver do meu jeito. Você quer que eu te guardo? Quer que eu te prospero? Você quer ser feliz aqui na terra? Quer sentir a minha presença? Quer que esse tempo aqui venha valer a pena? Então você vai negar a você mesmo. Você vai andar do meu jeito. Eu vou ensinar para você como que você vai separar o amargo do doce. Entendeu? Ezequiel, dá para reviver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes, era um homem espiritual. Às vezes a gente quer o resultado que o Espírito pode dar, mas não quer andar em Espírito. Não é possível, isso não é possível. Não tem jeito. Você não vai conseguir acreditar. Não vai. Não vai. Tem que aprender a negar a si mesmo. E todo dia, tomar a sua cruz. A sua cruz. Quem carrega é você. A minha cruz quem carrega sou eu. Jesus estava carregando, lá no momento a cruz acabou, né, quando foi chicoteado, a cruz caiu, chamaram o cara, falou, leva para ele. O cara tentou levar, não conseguiu, por quê? Porque aquela cruz era para ele levar. Cada um tem a sua. E hoje, as pessoas querem que o outro carregue. Faz o seguinte, faz um favor, carrega a minha e a sua. Não existe isso. Não existe isso, tá? Não é assim que funciona. Pode ser, talvez, que alguém fale que dá para fazer, mas é mentira. É o diabo tentando
mostrar que dá para ser assim. Não, a palavra diz, não dá para servir a dois senhores. Não dá. O diabo mente porque ele sabe que aquele que vive com Deus, mas do jeito que quer de vez em quando, né? O diabo sabe que no fundo, ele não está com Deus. Ele vem na igreja, tal, faz as campanhas, traz a roupa, traz o remédio, faz, mas não está fazendo com fé, não é com direção, não está nem aí, está fazendo porque todo mundo está fazendo. E vem na reunião porque é normal, domingo à noite, 18 horas, ele vem, ele está acostumado, ele já vem, não tem o que fazer em casa, vem. Só que a hora que precisar, não vai ter. Entendeu? Por quê? Porque não nega a si mesmo. Não carrega a sua cruz. E ele fala mais no 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Você vê a diferença? Tá cheio de gente correndo aí para poder, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que comprar uma casa, aí compra. Não, porque eu tenho que comprar outra agora. Aí compra. Deus não é contra a casa, não. O problema é o seguinte, a pessoa corre para fazer um monte de coisa, tá? E ela não se envolve com Deus, ela não obedece a palavra, não luta para viver 100% a palavra. Ela quer viver 85%, 90%. Não existe isso. Não existe isso. É conversa do diabo. Tá? É conversa do diabo. O jovem rico veio para ele e falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? Ele falou, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele não fez. Dali para frente ele ficou sozinho, ele ficou no caminho. Jesus não falou para ele, falou, tá bom, vai, você desobedeceu, tal, mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, vai, você é bonzinho, é bonitinho, me segue, vai. Não. Entendeu? Deus não vai contra a gente, ele está aconselhando. É o que Jesus fez, eu falei esses dias, Jesus fez lá naquela passagem que a mulher seria apedrejada. Ele fez as pessoas refletirem. O pessoal perguntou para ele, joga pedra ou não? Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele falou, ó, quem tiver apto para jogar, quem tiver em santidade, quem tiver certão, joga. Dos mais velhos para os mais novos, eles pegaram, jogaram a pedra no chão e foram embora. Essa palavra é para nos fazer refletir. Tá? Se eu permanecer fazendo o que não devo, o prejuízo é meu. A minha cruz vai ficar lá, sem ser carregada. O que eu posso fazer? O único jeito é esse, aprender a negar a si mesmo. Quem está preocupado com a sua própria vida, não, porque peraí, né? Eu aceitei Jesus, mas pera um pouquinho, né? Mas isso aqui é, entendeu? Isso aqui é coisa de família, né? Isso aqui é, entendeu? Só um pouquinho, só um negocinho, tal, não, entendeu? Não, entendeu? Uma olhadinha de vez em quando não tem problema, tal, né? Isso é bobeira, entendeu? O pastor está falando lá porque o pastor está querendo que a gente fique, né? Todo mundo ali, né? O mais limpo possível. Não é o mais limpo possível, é limpo ou não. Entendeu? Não é mais limpo possível, não. Santo, separado. Tem que procurar se separar. Tem que procurar se separar. Tem que aprender. Pedir a Deus sabedoria. Entendeu? Tem que pedir a Deus direção, sabedoria para poder fazer. Deus me ajuda. Esses dias um rapaz me ligou, aí falou, onde é que você está? Eu falei, não, eu estou aqui na igreja. Ele falou, de novo? Né? Aí eu falei assim, acho que o irmão tem que cuidar da sua vida. Entendeu? Ele está brincando? Eu também estou brincando. Não é?
Onde é que você está? Eu estou aqui na igreja. De novo? Aí eu falei para ele, então acho que o irmão tem que cuidar da sua vida. Entendeu? Acabou. Ué, entendeu? Eu estava falando para minha esposa agora. Você conhece aquele trecho? Que o Amnon, ele força a Tamar, os dois filhos do Davi. Dois filhos do Davi. Era filho do Davi, mas eram de mães diferentes. Aí ele forçou a Tamar, a irmã dele. Sabe como é que começou? Um amigo chegou para ele e falou, finge que você está doente e pede para o seu pai para liberar ela para fazer uma comidinha para você. Ela foi lá, aconteceu, maldade. Amigo da onça. Entendeu? Irmão, nós queremos Deus. Nunca, aconteceu como que está acontecendo. É paulada em cima de paulada, é perigo em cima de perigo, é ameaça em cima de ameaça. Agora é o resfriado. Não pode brincar. O pastor já não está pregando, Isaías 60, versículo 3, do 1 ao 3, ele está pregando. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O mundo está em trevas. Está todo mundo desesperado. Quando acaba uma, o cara fala, não fui. Aí vem outro, o cara fala, credo. Entendeu? O negócio está sério, pessoal. Agora é a gripe. Deus está guardando a gente. Guardou até agora. Mas não pode brincar. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Pode brincar, não. Entendeu? Então nós temos que aprender a negar a nós mesmos, andar de acordo com a palavra, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus coragem, porque para deixar algumas coisas não é fácil, para mudar algumas práticas não é fácil. Entendeu? Pedir coragem para Deus, pedir força para Deus. Entendeu? Falar para Ele, eu quero te ver na minha vida. Quero te enxergar na minha vida. Eu quero ser espiritual. Entendeu? Se eu tenho orado com muita... Estou achando que eu estou arrebentando, me ajuda, eu não quero. Tá? Não quero. E eu falei para você tudo isso, até agora, para chegar nesse ponto aqui de Malaquias 3,18. Você me acompanha lá? Malaquias 3,18. Falei tudo isso aqui para você, para a gente chegar nesse ponto. O pastor só vai falar do dízimo? Não, Malaquias não fala só do dízimo. Se você abrir Mateus aí, você vai voltando que você encontra. Malaquias 3:18. Olha o que diz aí, ó. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo, complete você, e o ímpio. Entre o que serve a Deus, complete você, e o que não serve. Olha para mim aqui, ó. São dois tipos de pessoas, dois tipos. Aquele que serve e aquele que não serve. Tá? O que serve é aquele que procura andar de acordo com a palavra que ele aprende. O que não serve, ele pode também estar na igreja, ele pode também estar lá fora e não conhecer a Cristo ainda. Tá? Então, pode estar lá fora, pode também estar na igreja, sem praticar, sem viver a palavra, tá? Andando como ímpio. Esse é o primeiro tipo, tá? O que não serve, tá? E o que serve é o que eu falei para você, que luta para viver de acordo com a palavra. A Bíblia fala, se você parar para analisar então, que tem que haver o quê? Diferença entre esses dois tipos. Diferença.
O do mundo e o que vem na igreja, mas não pratica, que é tá? É ali, tá? Esse é o que está vivendo afastado de Deus. O outro, tá? Que luta, que procura acertar, que procura ser uma bênção, que procura viver. De vez em quando escorrega, acontece, todo mundo escorrega, mas ele luta de novo, ele volta, pede perdão, levanta e vai, Jesus me limpa e vai e segue. Esse é o justo, esse é o que serve a Deus. Aí a palavra diz aqui, ó, no finalzinho, no comecinho, perdão. Então vereis outra vez a diferença. Olha aqui para você entender. Deus, ele olha para a gente e ele fala, cadê? Ele tem que enxergar uma diferença para ele poder abençoar. Você entendeu isso aqui? Quando Deus olhar para você, para mim, ele tem que encontrar uma diferença. Porque se ele olhar e ele ver que é tudo igual, ele não consegue abençoar. Se ele olhar e não encontrar em mim, em você, isso aqui, ó, ele não consegue abençoar. Ele não consegue diferenciar. Eu estava falando esses dias, comentei até de manhã com o pessoal hoje. Pega uma pessoa que ela está sofrendo na família, ela não é de Jesus. Não é de Jesus. Um exemplo. Está sofrendo na família, mas tem dinheiro. Tá? Pega uma outra pessoa de Jesus, que está bem na família, mas não tem dinheiro. Qual que é a diferença? Pastor, a diferença é que um serve a Deus. Não, não tem diferença nenhuma. Porque até o que serve não está completo. O pastor falou isso ontem na mensagem. Ele falou em Isaías 60. Ele falou, tem pessoas que são de Deus, mas às vezes tem trevas em alguma parte da vida dele. Não pode ter. Se você vê trevas, você precisa falar, Deus, eu não aceito, isso eu não quero. É o que eu preguei esses dias, aliás, preguei quando? Sexta. Lucas 18. Juiz Inico. A viúva chegou e falou, ó, julga a minha causa. Ele falou, não. Todo dia ela ia lá, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele julgou. Eu falava sexta-feira. Sabe por que ele julgou? Porque era direito dela. Direito dela. Se você andar aqui, aí você pode falar com Deus, porque o que você falar com Ele, for direito seu, você vai ter. Você vai ter. Está faltando isso aqui, Ele vai te abençoar. De algum jeito vai aparecer. Porque Ele fala na palavra dele, tem que ter diferença. Se eu entro aqui, eu luto para ficar aqui, e não tem diferença nenhuma, para que eu vou estar aqui então? Caramba. Não. Ele quer olhar e ele quer responder. Só que eu tenho que dar para ele a condição. Eu tenho que dar para ele a condição. Qual é a condição? Santo, separado, espiritual, fonte doce. Essa é a condição. Não cai na conversa que as pessoas estão falando. A gente está vendo um monte de gente aí falando que é de Jesus, só que o proceder deles não está sendo na Bíblia. Deus abençoe, não estou aqui para julgar ninguém. Estou falando de mim. Estou olhando para mim. Olhe para você. Estou pregando a palavra para a gente refletir. Quando ele falou, quem tiver sertão, não está na palavra sertão não, tá? Estou colocando na versão do Fábio. Tá? Quem tiver sertão, tá sertão, joga o pedregulho. Ninguém jogou. Tá? Então isso aqui é para a gente refletir. Para a gente refletir. Pastor, eu não estou conseguindo ver Deus, então tem que aprender, tem que praticar, aprender, você já sabe. Tem que praticar, negar a si mesmo. Tá? Tem que negar a si mesmo.
Entendeu? Tem que negar a si mesmo. Levar a sua cruz. Pega lá e leva. É sua. Aí quando Deus olhar e Ele vê a diferença, Ele vai abençoar. Quando Ele olhar, ali ó, estou vendo. Aí Ele vai abençoar. Se Ele olhar e Ele vê tudo igual, Ele não enxerga, Ele não consegue ver. Deus é cego? Não, Deus não é cego. Ele até vai me enxergar, mas ficará impossibilitado de operar. Tem que ter diferença. Tem que ter diferença. O cara não tem família legal, mas tem dinheiro. Eu que sou de Cristo, tenho família, mas não tenho dinheiro? Não, nós vamos prosperar. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Meu Pai, eu creio em Ti. De algum jeito vai aparecer. Meu Deus, o Senhor respondeu para a viúva. Era direito dela. Eu tenho lutado na Tua palavra. O Senhor é meu Pai. Entendeu? Já passei o período de filho pródigo. Todo mundo tem o seu período de filho pródigo. Filho pródigo é teimoso. Ele pede parte da herança, sabe que está errado, sabe que já pediu dinheiro para sair de casa, já tem plano pronto. Já pede o dinheiro pensando em deixar o pai. Sai, apronta, se lasca. Deus é bom. E Ele volta. Todo mundo aqui já teve o seu momento de filho pródigo. Todo mundo já teve. Eu já tive, todo mundo já teve. O bom é que a gente volta e o Pai com braços abertos recebe a gente. Aleluia. Irmão, irmã, vamos fazer direitinho? Pastor, dá trabalho. O que é certo que não dá trabalho? Vamos fazer direitinho? Para Deus poder abençoar? Para Deus olhar assim, ó, e enxergar a gente? Vamos fazer direitinho? Porque aí o que for impossível para a gente, não será para Ele. Vamos fazer direitinho? Vamos ser espiritual? Porque mesmo no vale, o exército vai levantar. Vamos fazer? Vamos parar com essa bobeirinha? Tá? Igreja X, igreja Y, pastor X, pastor Y. Ó, negócio é a Bíblia, pessoal. Tá? Se você está aqui nessa igreja, é porque Deus escolheu você para estar aqui. Vamos seguir. Deus vai abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre e vai lhe dar vitória, você pode crer.